Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Olá, amigo ouvinte internauta, estamos começando mais uma edição do programa Alerta Geral Especial de sábado sobre os caminhos da aposentadoria. Hoje, excepcionalmente, comigo, Marcos Furlan, e com a gente aqui no estúdio, o professor Paulo Bacelar, advogado, especialista em direito previdenciário, trazendo e esclarecendo todas as suas dúvidas. Professor Paulo Bacelar, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. E você já pode começar a enviar a sua mensagem pra gente aqui pro Alerta Geral 992734353. Tem alguma dúvida? É só você enviar aí a sua pergunta pra gente. Fique à vontade, viu? O nosso WhatsApp 992734353. Professor Paulo Bacelar, a primeira pergunta de hoje da Márcia de Calcaia. Ela diz o seguinte: eu recebo o benefício há 6 anos, sou costureira afastada, fiz a perícia, vi o resultado, mas não estou entendendo. Apresentei todos os meus laudos e não tenho mais condição de voltar ao trabalho. Então tenho aí todas as provas dos médicos. Faço fisioterapia por causa do problema que deu nos meus ossos. Eu tenho problema de osteoporose e os meus dedos estão entortando, professor Paulo Bacelar. Olha, Marcos, essa perícia médica que foi feita, ela foi feita através de várias perícias periódicas que é feita após a concessão do benefício, né? O benefício foi concedido desde 2015 e nessa perícia periódica que vai prorrogando os benefícios, né? O benefício por incapacidade vão sendo prorrogados com essas perícias. Nessa última perícia, agora em setembro, o médico não prorrogou, então deu alta médica. Ela, nesse caso, deverá entrar com ação judicial, se entender que cabe, dependendo daí dos laudos médicos que ela apresentar, entrar com ação judicial pedindo o restabelecimento do benefício, mas de forma judicial. Administrativamente, eu não recomendo que o segurado entre com recurso administrativo, pois demora muito. Ok, tenho 48 anos, nunca trabalhei de carteira assinada, nunca paguei nada, sou apenas dona de casa e gostaria de saber se tenho direito a algum benefício quando estiver na idade, ou seja, quando chegar aos 62 anos de idade. A Maria de Pentecoste faz essa pergunta. Então você acompanha agora, a Maria, a orientação do professor Paulo Bacelar. Olha, Marcos, não, aos 62 anos não, porque aos 62 anos ela teria que ter 15 anos de contribuição. Então ela poderia se aposentar se tivesse 15 anos de contribuição com 62 anos de idade. No caso dela nunca ter contribuído e ser dona de casa, ela pode ter o direito ao benefício assistencial ao idoso, que é o BPC, e aos 65 anos de idade. Porém, na época que ela for conceder, que ela for requerer esse benefício, a renda familiar dela, per capita, não pode ser igual nem maior do que 1/4 do salário mínimo. Francisco Carlos de Fortaleza. O Francisco enviou uma mensagem pra gente dizendo o seguinte: já contribuí 31 anos e 6 meses e tenho 61 anos de idade. Pedi a aposentadoria, mas foi negada. Segundo o INSS, faltam 3 anos e 6 meses. É isso mesmo, professor Paulo Bacelar? Não. Pela regra de aposentadoria, ela pode ter regras de transição. Ela tem 31 anos de contribuição. Ele, o Francisco, professor. Ele, né? Então é homem, desculpa. Eu estava imaginando que fosse mulher porque é 30 anos, né, que ele tem. Mas se é Francisco, que eu estou vendo o nome agora, peço perdão. Se é homem, aí sim realmente precisaria ter no mínimo 35 anos de contribuição. A não ser se ele já tivesse 65 anos de idade. Aí ele se aposentaria logo agora. Mas com 31 anos de contribuição ainda teria que completar os 35 para se aposentar. Então, na verdade, ele vai ter direito quando chegar aos 65 anos. Na verdade, aí, se ele tem 61 anos, né, 61 anos exatos, faltariam 4 anos para ter a aposentadoria dele.
Ok, esclarecido então, Francisco, obrigado pela sua participação. Agora o Antônio em Caridade. O Antônio, ele enviou a mensagem pra gente dizendo o seguinte, professor Paulo Bacelar: eu sou viúvo há 8 anos e eu não recebo pensão por morte. Hoje eu sou doente da coluna, tenho 3 hérnias de disco. Eu dei entrada no INSS, fiz a perícia e será que eu tenho direito, professor? Marcos, essa perícia médica, quando é concedido o benefício, quando é analisado o benefício, vai depender muito do laudo médico de um atestado que a pessoa tiver em mãos. Então, sempre quando você tiver um problema de saúde que o torne incapaz de exercer suas atividades laborais, vá no médico em que ele possa informar no laudo que você está incapaz de exercer atividades laborais. Então, é esse laudo ou um atestado médico que informe para você a sua incapacidade é que vai garantir o seu direito. Agora a pergunta da Maria do Socorro, de Fortaleza. Sou dona de casa, vou fazer 50 anos em setembro e nunca contribuí. Se eu começar a pagar, eu me aposento com quantos anos? Resposta agora com o professor Paulo Bacelar. Olha, a pessoa vai se aposentar com 62 anos, é mulher, né, no caso? Mulher. 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Se ela começar a contribuir agora, nunca contribuiu, ela vai se aposentar daqui a 15 anos, já vai ter tempo para se aposentar, e aí faltaria apenas completar a idade de 62 anos para poder se aposentar também. E você tem alguma dúvida na área do direito previdenciário? Envie aqui para o nosso programa o Alerta Geral Especial de sábado, especial sobre os caminhos da aposentadoria. Você participa pelo nosso WhatsApp, o 992734353. Agora, professor Paulo Bacelar, tem a pergunta do Luiz Antônio, de Fortaleza. Gostaria de saber, com 34 anos de contribuição e 12 anos e 11 meses de periculosidade, quanto tempo eu ganho na contagem do tempo para aposentadoria? Eu tenho também laudo de uma indústria, trabalhei com ruído, grau de 83. Com esse tempo, já tenho direito à aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Olha, o período que ele tiver com exposição a agente químico, físico ou biológico, no caso aí com a apresentação do PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que vai determinar quais são os agentes nocivos pelos quais o segurado ficou exposto, é que vai garantir a ele um acréscimo de 40% no tempo que ele ficou exposto. Então, se ele ficou exposto por 12 anos, ele vai ter um acréscimo de 40% desse período. Então, a cada 10 anos, ele recebe a mais 4 anos, é como se fosse assim. Então, ele teria já, com o aumento desses 4 anos, possivelmente o direito à aposentadoria, caso esse período fosse realmente enquadrado como especial. Agora a pergunta da Antônia em Altaneira. Eu recebo o auxílio doença. Quando chegar a minha idade, eu posso me aposentar? Nunca trabalhei de carteira assinada e sou agricultora. Olha, não. Enquanto ela está de auxílio doença, ela está incapaz de exercer a sua atividade rural. E a aposentadoria rural, ela precisa de comprovação de 15 anos de atividade exclusivamente rural. Então, como ela está afastada da sua atividade rural, ela não terá esse benefício transformado numa aposentadoria. Agora tem a pergunta da Cida, de Croatá. Meu esposo tem lúpus. Ele deu entrada no auxílio doença em 2021. O pedido veio negado e no mesmo ano ele colocou nas mãos do advogado. Esse ano fez uma nova perícia e o perito deu 6 meses de benefício. Ele só recebe os 6 meses ou o benefício é pago a partir da data em que deu entrada no pedido do auxílio? Ela vai receber desde a data do pedido que ela fez, né, o requerimento, e mais 6 meses para frente a partir da sentença. É assim que tem entendido a jurisprudência nesses casos. Francisca Maria, em Milagres, mandou a pergunta pra gente acompanhando o nosso programa. Atenção, hein? Contribuí 15 anos pelo sindicato, estou com 57 anos de idade, meu esposo recebe o auxílio acidente de R$ 1.500. A minha aposentadoria veio negada. Eu queria saber se tem como eu dar entrada novamente na aposentadoria. As provas que eu tenho e dei entrada foram INCRA, o ADAP, Seguro Safra, só não peguei semente para plantar. Resposta, professor Paulo Bacelar. Olha, de acordo com as provas que você disse ter apresentado, realmente fica difícil entender por que esse benefício foi indeferido, ainda mais quando seu esposo possivelmente possa ser
agricultor também recebeu auxílio acidente como agricultor. Então, eu acredito que você deve recorrer dessa decisão e esperar que a justiça possa conceder essa aposentadoria. Quando você entrar com o processo judicial, você vai participar de uma audiência, né, juntamente com o juiz, ele vai fazer perguntas e você, possivelmente, tendo conhecimento da atividade rural, irá responder as perguntas tranquilamente e irá se aposentar. Maria Sueli, em Beberibe, acompanhando o nosso programa, enviou mensagem pra gente. Tenho 47 anos e 20 anos de contribuição. Há 6 anos parei de contribuir. Quanto tempo falta para minha aposentadoria? Ela parou de contribuir há 6 anos, então ela deixou de ser segurada da Previdência. Mas ela continua com 20 anos de contribuição. Precisa apenas de 15 anos para poder se aposentar e a idade mínima é de 62 anos de idade. Então ela precisa completar ainda o tempo, o requisito da idade, aos 62 anos de idade. Porém, ela não deve parar de contribuir, deixar de contribuir, porque senão ela fica sem qualidade de segurado até completar os 62 anos de idade. Então, sugiro que você retorne com as suas contribuições para que você possa ser segurada novamente. 992734353, esse é o número do WhatsApp para você participar do nosso programa. Se você tem alguma dúvida na área do direito previdenciário, envie para a gente. Estamos aqui, é claro, esclarecendo todas as suas dúvidas com o professor Paulo Bacelar. Professor, tem agora a Francineuda, de Fortaleza. Ela diz que fez 3 perícias. A primeira foi aprovada por hérnia e dores na coluna. Na segunda foi negada e na terceira ainda está em análise. Ela tem 59 anos e 15 anos de carteira assinada. É possível ela se aposentar ou ela vai continuar recebendo o auxílio doença, professor Paulo Bacelar? Olha, ela vai continuar recebendo, né, enquanto o médico fixar a data da prorrogação. Então, se ela tem já 15 anos de carteira assinada e 59 anos de idade, ela ainda faltaria 3 anos para atingir os 62 anos de idade, e aquele tempo de auxílio-doença que ela teve, se ela retornar com as contribuições após a última cessação do auxílio-doença, aquele período que ela ficou de auxílio-doença irá contar para a sua aposentadoria. Erivan Eicó, queria saber se eu tenho algum direito à aposentadoria pelo INSS. Eu tenho problemas de convulsão, pago o INSS há 2 anos. Eu queria saber se eu tenho algum direito. Olha, pelo fato de ter a convulsão, não é fato para que gere automaticamente o direito a um benefício. Ela precisa estar com problemas de saúde que a incapacite para o trabalho. A convulsão ela pode incapacitar para o trabalho para uns e não incapacitar para outros, depende muito da atividade. O importante é dizer que a pessoa já tem, o Erivan, já tem a carência mínima para um benefício, que é de pelo menos 12 meses. Então ele já tem 2 anos de INSS pago, então já possui carência para o benefício, porém precisa fazer uma perícia médica para constatar se ele está incapaz para o trabalho ou não. E aí depende muito da atividade de cada pessoa. A Lúcia está no Crato, acompanhando aí o nosso programa e faz aqui a seguinte pergunta. Tenho 57 anos, há 2 anos me trato no CAPS por transtorno de ansiedade, pânico e depressão. O médico me deu um atestado com o CID-10 e F33. Isso me dá direito a algum auxílio previdenciário? Ela pergunta aqui, o que é CID-10 e F33, professor Paulo Bacelar? Olha, da mesma forma que eu respondi anteriormente, toda e qualquer doença depende muito de cada pessoa. O que vai dar direito ao benefício não é a doença em si, mas a incapacidade para o trabalho. É lógico que essa doença, que é transtorno de ansiedade, pânico, depressão, que é exatamente esse código F33, que é o código da doença, que se trata de transtorno depressivo. Ele realmente gera direitos a muitos benefícios por incapacidade. Então pode ser que sim, que você tenha direito ao benefício. Mas o que vai mais importar para você é um laudo médico constatando o que você tem e quais suas limitações para exercer atividade laboral. E é isso que vai dar direito ao benefício.
E você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp. Fique à vontade para mandar aí a sua pergunta, 99273-4353. Professor, agora tem a pergunta da Elisângela em Barreira. Gostaria de saber quais as provas para quem é agricultor. É necessário pagar sindicato, professor Paulo Bacelar? Olha, necessariamente não. O sindicato, ele é uma entidade que vai fazer com que ajude a agricultura em geral, né? Os agricultores em geral. E também ajuda também na hora de pedir o benefício através da entidade conveniada que ele tem junto com o INSS. Muitos sindicatos possuem já a entidade cadastrada para requerer benefícios no INSS. Porém, o pagamento ao sindicato não é necessário, não é obrigação para a pessoa se aposentar. O que ela precisa ter são provas durante 15 anos de atividade rural. A DAP é importante, recebimento de semente, recibos de compras de materiais agrícolas, né? Então, tudo isso serve como prova para você garantir o seu direito quando for se aposentar. Ouvinte internauta que não quis se identificar de Santana do Cariri. A pergunta é a seguinte: eu tenho 2 hérnias de disco e bico de papagaio na coluna. Dei entrada no auxílio. A primeira perícia foi negada pelo INSS. Eu coloquei na justiça. Fiz outra perícia médica no dia 15 de julho e até agora nada. Será que eu tenho direito ou não? Olha, você vai depender... O seu direito vai depender muito da perícia médica. Se você já foi para a justiça e procurou um advogado, entrou na justiça para receber esse benefício e possivelmente já fez a perícia médica determinada pelo juiz, então você deve aguardar a decisão, a sentença que o juiz vai dar para você ter direito ao seu benefício. Antônio Valderez, em Tauá, quero saber... Tenho um filho especial, ele recebe o BPC, o juiz deu a carta de curatela dele. Eu quero saber, é obrigatório registrar essa curatela no cartório? Me disseram que é obrigatório tirar a segunda via do registro de nascimento do meu filho para poder registrar o cartão de curatela. Meu filho foi registrado em São Paulo. Como eu faço para receber a segunda via do registro do meu filho e registrar essa carta de curatela dele? E quanto demora para registrar essa curatela no cartório? Diz que demora uns 5 meses. Demora tudo isso mesmo? A pergunta do Antônio Valderez em Tauá, professor. Olha, realmente é necessário o registro do termo de curatela na certidão de nascimento, né? E precisa ser feita realmente no cartório onde foi registrado a certidão de nascimento dele. Porém, essa questão da demora vai depender muito de cada cartório. E se realmente for em São Paulo, você pode entrar em contato por telefone com eles e encaminhar pelo correio esse termo de curatela ou através de e-mail, dependendo muito de cada vara, de cada cartório, poderá mandar por e-mail a cópia digitalizada e você pode registrar isso através desse cartório que foi registrado em São Paulo. Tânia, em Fortaleza, meu marido foi casado pela segunda vez e gostaria de saber onde posso saber se no INSS o nome dele está como casado ou solteiro. Onde é que eu posso ver isso? E qual é o código para pagar o INSS individual? A pergunta da Tânia, professor. Olha, o carnê que você pode pagar como contribuinte individual, se for pagar 11% é no código 1163, se for no código 20%, de 20% é 1007. Você pode comprar um carnê numa livraria ou numa banca de revista, às vezes vende aquele carnezinho laranja ainda e preencher aquele carnê, preencher a guia e você pagar numa lotérica ou num banco qualquer. Sobre a questão do nome, o nome de uma pessoa ele tá registrado no INSS através do CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Você pode procurar numa agência do INSS com a procuração dele para poder ver se ele está registrado como casado ou não. A Maria de Lourdes, em Fortaleza, mandou pergunta para a gente. Falta 1 ano e 7 meses para eu me aposentar e continuo contribuindo. Tenho problema de saúde. Se der entrada no benefício, eu tenho que deixar de recolher para o INSS? Sim, se você der entrada no auxílio-doença
no benefício por incapacidade temporária e for concedido esse benefício, quer dizer que você está afastada das suas atividades, então você deve parar de contribuir. A Maria em Granja, ouvindo o nosso programa, acompanhando o Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, ela traz aqui no nosso programa a seguinte pergunta, professor. Trabalhei de carteira assinada de 2013 a 2017. Estou muito doente e não tenho como pagar os exames e os remédios. Eu tenho direito ao auxílio-doença? Olha, depende da data da incapacidade. Se ela parou de contribuir em 2017, então ela perdeu a qualidade de segurado dela em 2018 ou 2019, mas já perdeu a qualidade segurada agora em 2021. Se ela der entrada no auxílio-doença e ela estiver incapacitada antes de 2019, antes da perda da qualidade de segurado dela, aí ela terá direito ao auxílio-doença. Gerson, em Croatá. Minha dúvida é em relação a um amigo. Ele tem 60 anos, trabalha na agricultura, mas há 8 anos trabalhou 3 anos como funcionário da Prefeitura de Ipueiras. Daí que o INSS negou o benefício alegando não ser trabalhador rural. Mesmo trabalhando na Prefeitura, ele não deixou o trabalho rural. Em termos práticos, o que ele deveria fazer? Comprovar os 3 anos como trabalhador também na agricultura? Não. Nesse caso, como ele trabalhou na prefeitura, o tempo dele, mesmo que ele tenha continuado trabalhando na agricultura, esses 3 anos serão excluídos do cálculo do tempo de contribuição. Se ele tiver que fazer uma aposentadoria híbrida, que é somar o tempo rural com esses 3 anos urbanos, aí ele pode até somar, mas ele vai ter que se aposentar com a idade urbana, que é de 65 anos de idade. Se ele não quiser se aposentar com a aposentadoria híbrida, que é juntando o tempo rural com o tempo urbano, ele exclui esses 3 anos da prefeitura e ele vai comprovar tempo rural antes de entrar na prefeitura e comprovar também com esse tempo rural com provas rurais, com elementos rurais, após o tempo da prefeitura. Se ele tiver provas de comprovação, se ele tiver provas materiais que comprove a atividade dele rural antes de trabalhar na prefeitura e provas que ele trabalhou depois da prefeitura, esse período antes e depois é somado. Se der os 15 anos, ele pode se aposentar. Edmar, em Fortaleza. Minha esposa tem 50 anos de idade e 12 anos de contribuição. Ela é dona de casa. Eu pago o INSS, o código 1473. Poderia pagar em código com o valor menor e, ao completar os 15 anos, devo parar e aguardar a idade de 62 anos? O 1473 é o código de 11%. Então, ela vai se aposentar por idade aos 62 anos de idade, né? Então, realmente, ela vai se aposentar com 62 anos de idade. Quando ela fechar os 15 anos de contribuição, que faltam 3, ela vai ter 53 anos de idade ainda. Então, ela não pode parar de contribuir, porque vai ficar muito tempo sem contribuir e para poder chegar à idade de 62 anos. Então, ela pode perder a qualidade de segurado nesse tempo. Então, o mais correto que ela possa fazer é fechar os 15 anos primeiro e ficar contribuindo, após completar os 15 anos, ficar contribuindo com uma contribuição por ano nesse mesmo código até completar os 62 anos de idade. Ele pode mudar o código e pagar um valor menor? Ele pode fazer isso? Não, a não ser que ele seja MEI, que é microempreendedor individual, ou a dona de casa. No caso aí que esse código 1473 é como facultativa. Ela pode pagar como facultativa dona de casa, que é 5% do salário mínimo, né, que é no código 1929. Porém, ela precisa estar cadastrada no CAD único, a sua família ser cadastrada no CAD único, e ela não ter renda declarada nenhuma no CAD único para poder ela pagar esses 5% do salário mínimo no código 1929, que é um valor menor do que ela está pagando. Esclarecido então, Edmar, em Fortaleza, obrigado pela participação. Agora a pergunta da Antônia Alexandre Farias Brito. Tenho 44 anos, 24 anos de contribuição. Quando deverei me aposentar? Eu sou agente de saúde. Agente de saúde se aposenta com o tempo normal, não é considerado como tempo especial. Então, 44 anos, 24 de contribuição, você terá que ter os 30 anos de contribuição ou 62 anos de idade. E agora tem a participação, a pergunta do Jean, que acompanha a gente pela grande rede, pela internet, professor Paulo Bacelar. O Jean do Rio de Janeiro, ele trabalha e a empresa desconta o INSS.
o INSS. Ele diz o seguinte: quero me aposentar com o teto do INSS. O que devo fazer? Fazer um planejamento previdenciário. Não tem como fazer, dar informação de como você vai ter direito ao teto da Previdência se eu não souber o seu histórico, não souber quais foram as contribuições que já foram feitas e quando é que vai ter a idade e o tempo necessário para aposentadoria. Somente com planejamento previdenciário, com um profissional que possa calcular os seus valores que você já contribuiu e o que você pode contribuir daqui para frente para chegar ao teto máximo. Pergunta da Maria Dias, em Fortaleza. Sou professora em uma escola particular, tenho 20 anos de contribuição e 52 anos de idade. Quando comecei nesta escola, eu trabalhava na biblioteca e no ano de 2010 fui para uma sala de aula. Eu gostaria de saber se nesse caso faço a junção dos anos. E quando posso me aposentar? De 2001 a 2009, biblioteca, e 2010 até hoje em sala de aula. Olha, o período de professor... você pode se aposentar aos 25 anos de contribuição com 57 anos de idade. Porém, para ter direito à aposentadoria especial do professor, você precisa ter o tempo todo como professor. Esse tempo como biblioteca, se não foi como professor, ou não foi como coordenador pedagógico, ou assessoramento de diretor de escola, por exemplo, você não tem direito a ter esse tempo computado como professor. Então você vai ter um tempo somado, mais o tempo comum, e irá se aposentar aos 30 anos ou com 62 anos de idade. Professor, tem agora a pergunta da Sandra de Ocara. Com quantos anos de trabalho como doméstica, com carteira assinada, tenho direito ao seguro-desemprego? E se pedir para sair, eu vou perder o direito? Olha, o primeiro período precisa ter 1 ano e 6 meses. O segundo período, 1 ano, e o terceiro período, 6 meses, você já tem direito ao seguro-desemprego. Porém, a sua carteira tem que estar assinada, o seu patrão deve estar contribuindo o E-Social, que leva em conta o INSS e FGTS, e se você pedir para sair, você não terá direito ao seguro-desemprego. Edilene, em Quixadá, eu fiz a perícia, a médica me deu 8 meses para eu receber. Depois saiu o resultado que tinha dado negado o meu benefício. O que eu faço neste caso, professor Paulo Bacelar? Entra com ação judicial para restabelecer o benefício ou conceder o benefício que foi negado. José Carlos, em Meruoca, completei 65 anos e tenho 15 anos de contribuição. Quando devo dar entrada na aposentadoria? Imediatamente, né? Se homem, ele tem direito à aposentadoria aos 65 anos de idade, com 15 anos de contribuição é o tempo que você já possui. Então já pode protocolar o seu benefício através do site do INSS, no meuinss.gov.br. A Maria Eduarda, em Redenção, enviou uma mensagem pra gente. Tenho 53 anos, fui casada há 31 anos. Tive 3 filhos com o meu marido, hoje todos maiores de idade. Ele tinha 6 anos e 11 meses de carteira assinada e 6 anos de sindicato. O último ano que ele assinou a carteira foi em 2016 e durante esse período de trabalho ele adoeceu. Foi diagnosticado com 2 hérnias de disco. Mesmo assim, a empresa colocou ele para fora. Em 2018, ele entrou com o auxílio e foi negado. No dia 18 de abril de 2019, ele foi assassinado com arma de fogo. Em maio, dei entrada na pensão por morte e o pedido foi negado. A pergunta é: esse tempo que ele passou pagando o INSS e sindicato não valeu nada? Eu tenho ou não tenho direito a essa pensão? Olha, ele trabalhou de carteira até 2016. Né? Então, ele teria direito à aposentadoria, ou ele teria direito a manter a qualidade de segurado após 2 anos da data da demissão, se ele receber o seguro-desemprego. Então, ele manteria aí até 2018, né? Então, em 2018, ele pediu um auxílio-doença e foi negado, e aí já perdeu a qualidade de segurado. Se ele faleceu em 2019... ele já não teria mais direito à pensão porque tenha perdido a qualidade de segurado.
Então, perdeu a qualidade segurada, a pessoa deixa de ter direito aos benefícios. Francisca em Fortim, tenho 50 anos, sou seletista estadual desde 1991, exercendo uma função de agente comunitário de saúde. Sou regime próprio da Previdência Social. Eu gostaria de saber se tenho direito à aposentadoria especial. No meu NIS e PPP diz que eu sou exposta a agentes nocivos, biológico e físico. Eu gostaria de saber se tenho direito à aposentadoria especial ou se vou entrar pela nova regra de transição. Olha, para saber regra de transição, precisaria realmente calcular o tempo e a idade da pessoa. Nesse caso, ela tem 50 anos de idade e 30 de contribuição, se considerar, porque começou a trabalhar em 91, né? Então tem 30 anos de contribuição, com 50 de idade teria fechado 80 pontos. A mulher, ela se aposenta com 83 pontos, 88 pontos, 98 para o homem, 88 para a mulher. E se for especial, esse tempo, com 83 pontos, né? Diminui 5 anos. Então ela já teria direito não teria direito ainda à aposentadoria, porque ela teria 80 pontos, ela teria que ter 83 pontos em 2021. Então ela pode fazer o requerimento prévio, até para saber se esse tempo especial vai ser considerado pelo INSS, mas, porém, por enquanto, ainda não dá direito à aposentadoria dela. Luísa em Chorozinho, sou viúva há 2 anos. Há 10 anos contribuí para o INSS. Quando parei, voltei para a agricultura com meu marido. Fiquei por 8 anos na agricultura. Recebo pensão, tenho 60 anos. Tenho como provar esse tempo de agricultura. Eu tenho direito ou não de dar entrada na aposentadoria? Sim, olha só, ela precisa comprovar 15 anos como agricultora. Ela é viúva há 2 anos, há 10 anos contribui para o INSS e parou. E voltou para a agricultura. Ela precisa ter 15 anos efetivamente somente de agricultura para se aposentar aos 55 anos de idade. Ela ficou 8 anos apenas na prefeitura, né? Então ela tem 60 anos de idade, já teria a idade, antes da reforma, teria idade para aposentadoria híbrida, 10 anos com carteira assinada e 8 na agricultura, ela já fecha os 18 anos, porém, ela tem, como ela vai juntar o tempo urbano com o rural, ela precisa ter a idade da agricultora, da mulher urbana, que é 61 anos em 2021. Então, ela tem 60 anos agora, então não teria direito por causa da idade. Ela passa a ter a idade, a ser exigida a idade da aposentadoria urbana, que é de 62 anos. Então, ela vai ter direito à aposentadoria somando o tempo rural com o urbano aos 62 anos de idade. Você participa do nosso programa enviando aí a sua mensagem. Tem alguma dúvida na área do direito previdenciário? É só entrar em contato pelo WhatsApp 992734353. Professor Paulo Bacelar, agora tem a pergunta da Antônia Silva em Baturité. Tenho várias doenças de coluna, 5 hérnias, bico de papagaio, osteoporose. Coloco no INSS desde 2017 e vem negado. Por quê? O que devo fazer? Procurar sempre um advogado, nesse caso, quando o benefício é indeferido ou negado pelo INSS, benefícios por incapacidade, eu sugiro sempre que procure um advogado para que entre na justiça, para poder a justiça fazer uma perícia médica mais elaborada, mais apurada do que no próprio INSS. Silvana, em Jaqueiras. Fiz uma perícia em junho e o perito só me deu 6 meses de benefício de auxílio-doença por incapacidade. Eu queria saber se eu posso ficar recebendo direto, pois não tenho melhora das mãos. Será que eu vou receber os atrasados? A última vez que recebi o auxílio-doença foi em outubro de 2019 e não recebi mais. O laudo foi anexado, estamos aguardando o despacho do juiz. Eu queria saber se demora muito, quando dá despacho o juiz, demora muito? É muito demorado isso, professor? Depende da vara, depende do juiz, depende da celeridade, né? Você já fez a perícia médica e o médico já juntou o laudo médico no próprio processo, aí vai depender do juiz a celeridade e não demora muito para que o juiz possa emitir a sua sentença. Após a sentença, aí para o INSS implantar o benefício é mais rápido. Maria Hilda em Icó.
Pedi minha aposentadoria rural, tenho 55 anos, veio negada e botei na justiça. Caso venha negada novamente, posso botar nas mãos de outro advogado? Ela pode fazer isso, né? Não, Ou não. Se tiver do mesmo processo, o mesmo pedido, com as mesmas provas, não pode mais, porque já gera a coisa julgada formal, né? Coisa julgada formal e material. Então ela não pode ter o novo pedido judicial do mesmo pedido. Ela pode dar entrada novamente no INSS com novas provas e, caso venha a ser negada, ela pode procurar outro advogado e dar entrada novamente. Lembrando que nem sempre, quando o benefício dá errado, o problema é do advogado. Às vezes são as provas que foram apresentadas, é a entrevista rural que a pessoa às vezes fica nervosa, não consegue responder, e aí nem sempre o problema é com o advogado. Maria em Russas, acompanhando o nosso programa, enviou mensagem pra gente: dê entrada na pensão e o benefício foi concedido. Meu esposo recebia mais de um salário, mas eu e meu filho só tivemos direito a 70%. Está correto? Sim, a pensão por morte hoje ela é 50% do valor que a pessoa teria direito se fosse aposentada e mais 10% para cada dependente. Então, se é ela e um filho, são duas pessoas, aumenta 20%. 50 mais 20, 70% do valor da aposentadoria do segurado. Pergunta agora que vem de Guaraciaba do Norte, professor Paulo Bacelar. Antônia Ângelo, eu e meu marido vivemos juntos, mas somos ambos pensionistas e ele também é aposentado. Pretendemos casar no civil. Há algum problema? Não, nenhum problema. Pode casar tranquilamente, que nenhum benefício irá ser suspenso ou cessado por causa disso. Um ouvinte internauta de Oroz, não quis se identificar, mandou a pergunta pra gente. Minha irmã trabalhou de maio de 2019 a setembro de 2020. Esse mês ela recebe a última parcela do seguro. Ela está grávida e gostaria de saber se tem direito ao salário maternidade e como deve proceder. Ela ganha neném em dezembro agora. Olha só, ela vai manter a qualidade de segurado dela até 2022, porque recebeu seguro-desemprego. Mantém 2 anos após a sua demissão. Então, se ela foi demitida em setembro de 2020, setembro de 2021, setembro de 2022. Então, em dezembro de 2021, quando ela tiver o parto, ela terá qualidade de segurado e ela terá direito ao salário maternidade. Ela pode entrar pelo site no meinss.gov.br e requerer o seu salário maternidade por lá. Antônia Ferreira, em Santa Quitéria, vai fazer um ano, mês que vem, que dê entrada em auxílio-doença. O médico me pediu todos os laudos. O advogado deu entrada e me disse há 5 meses que deu indeferido. Fui no INSS e a atendente disse que eu estava recebendo o benefício da prefeitura. No início da pandemia, eu fui demitida da prefeitura e fiquei recebendo, mas não estou recebendo mais. Esses que vão para a justiça demoram muito assim? Eu estou sem trabalhar. O relato aí da Antônia Ferreira, em Santa Quitéria. Como eu disse antes, demora dependendo muito da vara, do juiz, da celeridade. Então ele vai marcar uma perícia médica, a perícia médica vai ser feita com ela, e aí após o laudo médico ser juntado ao processo, o juiz vai decidir pelo processo, que se vai dar direito ou não a esse benefício. Daniel, em Mulungu, desde 2013 dei baixa no meu CNPJ. Eu posso continuar pagando como MEI? Não, se ele já deu baixa no CNPJ, ele não pode contribuir como MEI. Teria que abrir uma nova inscrição ou pagar como autônomo, como contribuinte individual, no código 1007, que é de 20% do salário mínimo ao teto, ou de 1163, que é somente sobre o salário mínimo. Maria de Fátima Souza, professor Paulo Bacelar, ela é de Afogados da Ingazeira, em Pernambuco. Ela relata o seguinte: termino de pagar o INSS e vou fazer 62 anos em julho. Eu preciso pagar até chegar o dia de dar entrada na aposentadoria? Ela paga o INSS e deve ter contribuições de 15 anos de contribuição para ter direito à aposentadoria dela. Se ela já fechou os 15 anos agora, em 2021, e já vai fazer vai fazer 62 anos em julho do ano que vem, ela não precisaria mais contribuir. Se ela já contribuiu os 15 anos até agora, até agosto, setembro de 2021. Então, se ela vai fazer 62 anos em julho de 2022, ela não precisaria contribuir mais.
Mais uma pergunta aqui sobre prazo. A Juliana, em Tianguá, enviou uma mensagem pra gente. A minha mãe deu entrada na aposentadoria dela em 28 de julho e até agora nada. Demora assim mesmo? Sim, esse tempo ainda não está dentro do prazo estabelecido pelo INSS para a concessão das aposentadorias, que é de 90 dias. Então ela deve aguardar a concessão do benefício. Francisco, em Fortaleza, pergunta o seguinte, professor Paulo Bacelar. Tenho uma filha de 1 ano e 2 meses. Minha mulher pode dar entrada no auxílio maternidade? Sim, depende, né? Eu falei sim, mas depende. Depende se ela for segurada na Previdência na data do parto. Se lá 1 ano atrás, né, 1 ano e 2 meses atrás, ela era segurada, ela contribuía com a Previdência e tinha uma carência mínima de 10 meses, 10 contribuições antes do parto, aí ela pode requerer o benefício até o filho completar 5 anos, que é o prazo máximo para requerer um benefício de salário e maternidade. Paulo Sérgio, em Cascavel. Minha tia tem 62 anos e 18 anos de contribuição. Quando ela poderá se aposentar? Minha prima já deu entrada, mas até agora não teve resposta. É aguardar, ela já tem 62 anos de idade, 18 de contribuição, bastava 15, e ela já tem direito à aposentadoria. É só aguardar que a qualquer momento pode sair a aposentadoria dela. Francisco, em Aquirás. Sou divorciado há 18 anos e moro com outra pessoa há 18 anos. Eu tenho um filho de 14 anos. Se eu falecer, minha aposentadoria fica para ela e meu filho? Tudo que temos, construímos juntos. Sim, a pensão por morte ela é devida à esposa ou companheira e aos filhos até 21 anos de idade, independentemente do relacionamento. E a questão da pensão também para a companheira, independe se ele é casado em comunhão de bens ou separação de bens, isso não interessa. Se ele é casado ou tem uma união estável, a sua companheira, a sua esposa terá direito à pensão por morte. Cleverson Becker, em Santa Quitéria. Sou caminhoneiro. Eu tenho uma enteada especial que tem 20 anos. Há 1 ano e meio cortaram o benefício dela, alegando que meu salário é muito alto. Na minha CLT o salário é de R$ 1.600. Nenhum advogado quer pegar, porque diz que é uma causa perdida. O que eu posso fazer? Olha, existem várias possibilidades de conceder esse benefício. A justiça ele vai flexibilizar a questão da renda através das suas despesas médicas, né? Então vai depender muito das despesas que você tem com ela para flexibilizar a renda familiar. E aí pode dar certo ou não esse benefício na via judicial. Nesse caso, nenhum advogado pode garantir que vai dar certo esse benefício, mas tem advogados que poderiam tentar, pelo menos, o requerimento desse benefício para ver se daria certo ou não. Antônio Francisco, em Tauá. Vou fazer 64 anos. Com 60, dei entrada na minha aposentadoria como trabalhador rural. Tenho residência fixa no interior. Apenas de 2004 a 2009, eu prestava serviço como motorista de transporte escolar à noite. No meu pagamento, contribuí como motorista nesses 5 anos. Aos 65 anos, terá problema para encaminhar o meu aposento? Qual rumo eu devo seguir? A pergunta do Antônio Francisco. Olha, é assim como eu disse, ele precisaria para ter direito à aposentadoria exclusivamente rural, excluir esses 5 anos de tempo urbano que ele trabalhou como motorista. E ter provas da agricultura antes do período e provas da agricultura depois do período. Ele ter 15 anos no somatório desses 2 períodos, antes e depois da atividade urbana. E aí ter 60 anos de idade, aposentadoria rural. Se ele não tiver 15 anos total somente como rural, excluindo esse período urbano, ele pode somar o tempo dele urbano com esses 5 anos, somar o tempo dele rural com esses 5 anos urbano, porém ele terá que ter 65 anos de idade. Raimunda Nonata, em Tianguá. Pago o INSS há 10 anos, porém, como estou como dona de casa e já tenho 57 anos, com quanto tempo pagando e com qual idade eu tenho direito à aposentadoria? Nesse pagamento de dona de casa, 15 anos de contribuição com 62 anos de idade. Maria das Graças, em Acopiara, acompanhando a gente, professor Paulo Bacelar, enviou a seguinte pergunta. Sou casada em comunhão parcial de bens, mas meu esposo tem filhos com outra pessoa. Vivemos em união estável há 16 anos. Quais os meus direitos? Olha, os direitos normais de uma pessoa casada. A união estável garante todos os direitos de divisão de bens
se a pessoa for se separar, dos bens que foram construídos a partir do início da união estável, e caso de falecimento também terá direito à pensão por morte. Maria do Socorro, tenho 71 anos e botei o meu processo de pedido de aposentadoria na mão de um advogado e foi negado. Será que eu ainda tenho alguma chance? Olha, depende muito das provas, né, que foram colocadas. Do caso, por que foi indeferido esse benefício, o advogado, quando ele entra com o processo, ele entra acreditando que vai dar certo, acreditando que a pessoa tem direito. Mas a gente nunca pode garantir que realmente um juiz vai entender aquela situação e vai concordar com aquela situação em que o advogado está pleiteando. Raimunda Ferreira, em Martinópolis, professor Paulo Bacelar. Nasci em 1961 e comecei a contribuir em 2006. Quanto tempo falta para eu pedir a aposentadoria? Olha, Raimunda, você já tem 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. Mas, como a regra da reforma alterou a idade mínima, né? Então você teria que ter 61 anos de idade em 2021 para ter direito à aposentadoria. 61 anos e meio em 2022 e 62 anos de idade em 2023. Então, se você não completar os 61 anos agora em 2021, nem 61 anos e meio em 2022, você só terá direito à aposentadoria em 2023, quando completar 62 anos de idade. Helena, em Fortaleza, tenho 60 anos e 11 de contribuição. Em 2020, eu descobri um câncer. Eu irei tomar medicações para a doença durante 5 anos. Eu tenho direito à aposentadoria? É possível que sim. Você pode requerer um benefício por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, e se os seus laudos médicos e atestados informarem que você já está incapaz permanentemente para o trabalho, aí você terá direito à aposentadoria. Danilo, em Fortaleza. Minha tia tem 57 anos e 23 anos de contribuição. Quando ela poderá pedir a aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Olha, Danilo, a mulher ela se aposenta aos 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Então falta ainda o tempo para ela completar a idade. Rosarinha, em Quixeramobim. Eu tenho o direito de procurar a minha aposentadoria. Eu tenho 57 anos de idade e trabalhei na prefeitura da minha cidade. Mais de 18 anos de serviço prestados como auxiliar de serviço. Eu gostaria de saber como faço para procurar, pelo menos para um salário mínimo. Sim, mas aí precisa ter a idade mínima, 62 anos de idade. Ela já tem o tempo de contribuição mínimo, mas ainda falta a idade, que é os 62 anos de idade para as mulheres. Francisco, em Ocara, já tenho 15 anos de trabalho, sou salubre e tenho 46 anos de idade. Sou servidor público e trabalho como gari. Com quantos anos eu posso pedir a minha aposentadoria? 65 anos de idade, 15 anos de contribuição. Silene Lima, em Guaraciaba do Norte, professor Paulo Bacelar. Tenho carteira assinada desde novembro de 1981. Por motivos de saúde, eu tive que passar quase 10 anos afastada. Nunca deram baixa na minha carteira. Em 97, fiz concurso e voltei a trabalhar novamente na mesma empresa. E só renovaram a assinatura da carteira. Fui querer pagar INSS como autônomo, mas o INSS não aceitou, porque lá estava como se eu nunca me afastei do trabalho. Daí então, trabalho normal desde 97. Sou concursada como merendeira. Hoje atuo como auxiliar de serviços gerais. Eu tenho 57 anos e estou mal, quase não aguento mais trabalhar. Muitas dores, hérnias de discos agravadas. Gostaria de saber se eu posso procurar a aposentadoria ou ainda não tenho direito. Aposentadoria por idade ainda não, precisaria ter 62 anos de idade. Mas você pode entrar com pedido de auxílio-doença para ver se pode se afastar novamente por motivo de saúde. Madalena Ferreira, em Tauá. Tenho 54 anos e 26 de contribuição da prefeitura. Não estou mais trabalhando. Eu já posso me aposentar? Ainda não. Precisa ter a idade mínima de 62 anos de idade. Sabrina, em Russas. Eu recebo uma pensão por morte. Gostaria de saber se eu assinar minha carteira eu perco o benefício, pois uma advogada aqui de Russas me disse que eu perderia esse benefício. Não, eu não sei qual foi a informação que ela te deu, com base em quê, mas você tendo pensão por morte, pode trabalhar, pode exercer qualquer atividade que não irá ter nenhuma
problema na sua pensão. Andréia, em Beberibe, minha mãe foi mandada embora do trabalho com carteira assinada, mas ela recebe uma pensão por morte. Eu gostaria de saber se ela tem direito a receber o seguro-desemprego. Pode sim, o seguro-desemprego não tem problema de acumulação com a pensão por morte. Francisca, enviando mensagem pra gente, minha pergunta é a seguinte: tenho 39 anos, recebo o BPC e gostaria de contribuir com o INSS. Para isso, venho pedir orientação de como fazer e qual é o valor que eu posso contribuir. Eu quero dizer que gosto muito de ouvir o programa O Luzenor de Oliveira e o professor Paulo Bacelar, pois além de esclarecer aí dúvidas sobre a Previdência, eles nos ensinam bastante. Tá aí o elogio da Francisca. Ela colocou aqui interior, pena que ela não colocou aqui o nome da cidade que ela mora, né, professor? Sim, é realmente uma pena, mas de qualquer forma fica aí nosso abraço e o agradecimento aí pelo esse reconhecimento aí dela, né, e de todos que também nos fazem elogios, a gente sabendo que estamos no caminho certo, que é trazer informações corretas para as pessoas. Olha só, nesse caso dela, ela pode contribuir sim como facultativa, como segurado facultativo. É interessante até, por exemplo, uma pessoa que tem 12 anos de contribuição já tem 65 anos de idade, ainda faltam 3 anos para contribuir. E ela tiver direito ao BPC, ele pode requerer o seu BPC e continuar contribuindo para fechar os 15 anos e poder se aposentar no futuro, que pode ser o caso dela, né? Então ela pode contribuir como segurada facultativa no código 1473, no valor de 11% do salário mínimo. Valquíria, em Várzea Alegre. Meu cartão de aposentadoria é conta corrente. Será que eu posso passar para o cartão da Previdência? Pode, tem que entrar com um requerimento no meu INSS e pedir a transferência do benefício de conta corrente para conta benefício. Raimunda, em Horizonte, minha mãe recebia uma pensão e quando nós ficamos de maior, eu e minhas irmãs, essa pensão foi passada para nós. Era um salário dividido para 5 meninas pela morte do meu pai. Ele trabalhava no DENIT. Eu fui a única a perder essa pensão porque eles mandaram um documento dizendo que eu sou casada. Só que eu nunca casei. Já está com 3 anos que recorro na justiça e até hoje eu não tive nenhuma resposta. O que eu faço? Eu tenho direito ou não à pensão? Eu nunca casei e não sei o porquê perdi o benefício. O casamento ele realmente é um impedimento para ter direito à aposentadoria a pensão por morte para os filhos, porque eles precisam ser não emancipados e o casamento emancipa. Porém, ela pode ter perdido o benefício por ter completado 21 anos de idade e aí é um motivo para a suspensão do benefício. Professor Paulo Bacelar, e assim finalizamos mais uma edição do Jornal Alerta Geral, especial sobre os caminhos da aposentadoria. Hoje, excepcionalmente comigo, Marcos Furlan, mas sábado que vem, Luzenor de Oliveira já estará aqui novamente, esclarecendo todas as suas dúvidas na área do direito previdenciário, com ele, especialista no direito previdenciário, professor Paulo Bacelar. Professor, muito obrigado. Obrigado a você, Marcos. Parabéns aí para o Luzenor, que fez aniversário essa semana. Fez aniversário ontem, né? Então essa semana aí, parabéns, mais um aninho. Ficando mais velho aí, como eu, né? Pensei que era só eu que ficava mais velho, né? Mas o Luzenor também vai ficando mais velho também. A gente vai ficando mais experiente, né? Todos nós, né, professor? A gente vai ficando mais experiente, não mais velho. Então agradeço aí o convite mais uma vez e estaremos aqui no próximo programa, se Deus quiser. A você, ouvinte internauta, o nosso grande abraço.